Então vamos lá. Nessa aula nós vamos ver sobre como reconhecer a conservação, a modificação de medida dos lados, do perímetro, da área em ampliação ou redução da figura. Ou seja, se você tem uma figurinha bonitinha, deixa eu fazer um retângulo aqui. Se você aumentar esse retângulo, o que vai acontecer com a medida dos lados, perímetro e a área? Primeiro, o que é perímetro mesmo? A soma de todos os lados. Exatamente. Se você pegar uma determinada figura e somar todos os lados, você vai descobrir assim a medida do contorno dessa figura. Então, isso que vem a ser o perímetro. E o que é a área? A medida da superfície lá, né? A área nada mais é do que a medida de uma superfície. Como assim, professor? O perímetro é apenas essa medida aqui dessa lateral. Se você olhar a unidade de medida, é exatamente um quadradinho desse daqui, certo? A área, por outro lado, ela vai ser, enquanto o perímetro é apenas uma linha, a área vai ser um quadradinho inteiro. Esse quadradinho inteiro que nós chamamos de uma unidade de área. Então, aqui nessa figura aqui, para eu calcular a área, eu posso calcular. Então, a área dessa figura toda aqui é exatamente 34. Enquanto que o perímetro, eu tenho que calcular retinha por retinha aqui, que é a medida de todo esse contorno aqui. E 6. Unidade do perímetro. Então, a diferença entre o perímetro é o contorno e a área é a superfície que cobre toda essa figura. Aqui, por exemplo, eu tenho uma figura bonitinha, né? Quase um Z. E eu aumentei o tamanho aqui. O que acontece com o perímetro entre elas e com a área? Vamos lá. Primeiramente, o perímetro. Aqui é 2 e do lado na outra figura foi para 4. O perímetro dessa figura pequena é 2 mais 4 é 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16. O perímetro é 16. E dessa figura maior, aqui é 4 mais 8 dá 12, mais 2, 14, mais 2, 16, mais 4, 20, mais 8, 28, 29, 30, 31, 32. Veja que o perímetro fez foi dobrar. Então, aqui eu já vou colocar aqui embaixo. O que aconteceu com o perímetro? Dobrou. Se você aumentar essa figura, qualquer figura que seja, você multiplicar por 2, a nova figura, cada medida vai ser multiplicada por 2 e, consequentemente, o perímetro vai dobrar. Quanto à área? A área desse primeiro é 1. Então, a área aqui era 7. Vou colocar de outra cor. Não, aqui é a canetinha. Aqui, isso. Era 7. A área era 7, foi para 28. Então, o que acontece com a área? Foi multiplicado por quanto? De 7 para 28, você multiplica por 4. Então, a área foi quadruplicar. Então, observe, por mais que eu apenas dobrei a medida dos lados, o perímetro dobrou, enquanto a área foi quadruplicar. Então, essa que é a relação que podemos observar das figuras. Em suma, o que acontece? Quando é para ampliar, deve-se multiplicar a medida dos lados, certo? Por exemplo, essa figura aqui era 10. Se eu estou duplicando, vai para 20. Se eu triplicar, vai para 30. E o perímetro vai acontecer a mesma coisinha. Desse outro, 20. Veja que enquanto o lado eu dobrei ele, o perímetro também eu fiz foi. O perímetro faz é dobrar também. E esse de cá foi triplicado, certo? Então, se eu somar aqui. Então, quando você aumenta o lado, o perímetro também aumenta na mesma proporção. Se eu duplicar o lado,
o perímetro vai duplicar. Se eu triplicar, o perímetro triplica também. E assim sucessivamente. Se você vai pegar uma figura e vai reduzir, então todos os lados vão ser reduzidos proporcionalmente. Então, por exemplo, se eu tenho essa figura aqui maior, eu vou dividir ela por 3, cada um desses lados aqui vai ser dividido por 3. Que aí, no caso, vai retornar a essa de cá. 30 dividido por 3 é 10. 60 dividido por 3 é 20. Então, vamos ver esse exercício aqui. Eu tenho uma figura, certo? Bonitinha aqui. Considerando o lado de cada quadradinho como unidade de medida, de comprimento, para que o perímetro do retângulo seja reduzido à metade, nesse caso aqui eu quero saber do perímetro. Eu quero que esse perímetro seja reduzido à metade. A medida de cada lado deve ser dividida por 2, multiplicado por 2, aumentado em 2 unidades ou dividido por 3. Exatamente, dividido por 2. Então, é exatamente dividido por 2. Então, para eu pegar toda a soma aqui, dividir por... Eu quero que eu diminua o perímetro pela metade, ou seja, a soma de todos os lados tem que ser dividido por 2. Então, cada lado deve ser dividido por 2. Duplicando o comprimento dos lados. O que vai acontecer com a área? Vai triplicar, não vai ser alterada a área, vai duplicar ou quadruplicar. Dei uma olhada. Veja, eu vou fazer esse desenho aqui, não vai ficar... Agora, vamos lá. Aqui eu tinha 12 quadradinhos, certo? 12 unidades de área. Esse de cá, 48. Eu vou colocar aqui 48 unidades de área. Veja que era 12 e foi para 48. Então, a alternativa certa é multiplicado por 4, ou seja, quadruplicar. Seu futuro depende de muitas coisas, mas principalmente de você.